E ontem tivemos início, né, desse período de pré-campanha, um período de convenções, e a primeira sigla a realizar essas convenções foi a União Brasil, inclusive com presença de autoridades da sigla de relevância estadual. E olha só, senhoras e senhores, a convenção marcou, como já informamos aqui, com o Balaio de Gatos, com o jornalista Luiz Sucupira, a apresentação, né, da coligação, no caso União Brasil, que até então se colocava aí como uma sigla que deveria apresentar um postulante à majoritária. Não aconteceu bem assim, viu? A convenção aí foi confirmada, na verdade, o apoio a Roberto Filho, do PSDB. Na convenção realizada na noite de ontem, União Brasil decidiu se coligar com o PSDB e apoiar Roberto Filho como pré-candidato a prefeito. O presidente da União Brasil, aqui no estado do Ceará, Danilo Forte, explicou que após mais de um ano apoiando Ronald Bezerra, a estratégia mudou. Ronald, que esteve à frente, né, da prefeitura de forma interina, diante do afastamento do Edinaldo Lavor do PSD, viu aí suas chances diminuírem com o retorno de Edinaldo, né, na visão aí do próprio Danilo Forte. Portanto, senhoras e senhores, conversamos com o próprio Danilo Forte. Ele fala sobre os fatores aí dessa escolha, enfim, os desafios de enfrentar as forças do Estado também, Camilo Santana, governador Eumano de Freitas, e o que pesa também União Brasil nessa coligação para a escolha do vice, diante dessa unidade se formada, a possibilidade também de novas unidades, uma coalizão ainda maior. Ele comenta, inclusive, né, esse clima de estabilidade criado em torno do presidente da Câmara, Ronald Bezerra, que inclusive, né, saiu a francesa antes mesmo da fala do Roberto Filho durante essa convenção. Ronald Bezerra, que até procuramos, senhoras e senhores, mas ele optou aí por não conversar, não conceder entrevista neste primeiro momento. Inclusive o próprio Danilo Forte, né, fala sobre um momento de deixar a vaidade de lado. Enfim, entrevistamos o Danilo Forte, essa entrevista aí de pouco mais de 5 minutos, chegando em som e imagens a partir de agora. Primeiro, a construção que foi feita. Desde o começo eu disse que a gente ia dialogar com as outras forças que não queriam a volta do atraso com a liderança de Agenor Neto e nem a manutenção da força presente de Edinaldo, que vão desmantê-lo para a administração do município. Então, dentro da busca da renovação, nós tínhamos 3 campos. Um campo com Sá, um campo com Roberto Filho e um campo com Ronald. Ronald, depois saiu da prefeitura, infelizmente, foi sendo abandonado. O Sá foi tirado do partido dele, a arrogância é tamanha que humilharam o Sá. O Sá, todo mundo sabe que a história do Sá em Iguatu se confunde com a história do PT. E está aí o PT agora batendo palma para um representante da oligarquia mais atrasada que tem em Iguatu. Aqueles que se acham dono de Iguatu há 50 anos. E isso precisa ser mudado. E o legal da democracia é a alternância de poder. Então essa alternância de poder tem que ser voltada para a construção do futuro. E quem mais aglutinou e quem mais cresceu nesse período, do começo do ano para cá, foi exatamente Roberto Costa Filho. Nós temos várias pesquisas internas que demonstram que quem é mais competitivo para enfrentar o poder da força do atraso é exatamente o Roberto Costa Filho. Então, se a gente quer a força do futuro, se a gente quer inovação, se a gente quer mudança, nós temos que se somar a isso. E isso foi fundamental para o convencimento do União Brasil e para aglutinar as forças em torno da candidatura de Roberto Costa Filho. A construção do seu discurso aqui durante essa convenção foi em cima de uma unidade. Começamos esse período de pré-campanha com a apresentação de 7 siglas com pré-candidaturas, que agora se resume a 6, podendo ficar até menos, né, com o andar da própria período de campanha. Como é que se dá a construção dessa unidade que o senhor tanto falou no seu discurso, na apresentação de uma vice-candidatura dentro desta coligação, na apresentação também de propostas de soma destas próprias siglas? Qual o seu papel enquanto liderança do próprio União Brasil? Dialogar, conversar com as forças, mostrar que hoje nós temos uma força capaz de ir para o confronto, principalmente com as forças do atraso, e buscar exatamente construir, dentro desse diálogo, aglutinar aquelas pessoas que querem o futuro do Iguatu. Nós não podemos repetir os mesmos erros do passado. Nós não podemos ficar na vaidade pessoal ou na arrogância daqueles que pensam que são donos do Iguatu. A gente tem que compartilhar com o povo. E à medida que o povo vai se incorporando, você viu a alegria, a força, a motivação do pessoal que estava aqui. O pessoal que estava aqui não veio para cá porque tem a carteira assinada na prefeitura, porque é servidor público
público, senão vai ser punido, ou porque estava recebendo dinheiro para vir para cá. O povo veio para cá com livre e espontânea vontade, num evento do União Brasil. Imaginem vocês como vai ser muito maior o evento da convenção de Roberto Costa Filho no próximo sábado. Então eu acredito que vai vir num crescente, e nesse crescente as forças vão se juntando, vão se fortalecendo, e o pensamento único é unir em torno de um projeto de futuro para a nossa cidade. A influência do governador, do ex-governador, que é ministro da Educação, próprio presidente, numa eleição municipal, como é que o senhor analisa? Tem essa forte influência, ou o povo, por ser um fato local muito próximo, essa influência fica reduzida, ou não? Nenhum vem governar Iguatu. O ministro tem que governar o ministério, e está tendo muito problema no ministério. O governador tem que governar o Ceará, e está aí o problema da violência tomando de conta do Ceará. Então eles não vão vir para cá para governar Iguatu. E tiveram a oportunidade de fazer pelo Iguatu e não fizeram. O Iguatu regrediu economicamente. As obras do governo do estado estavam abandonadas. Eu mesmo fui ao governador com o Ronald, quando o Ronald estava na prefeitura, para cobrar a retomada das obras do estado aqui. Saiu um exemplo maior do que a perimetral, que estava estagnada, estava parada. Então eu acho que eles já tiveram a oportunidade deles. Nós não podemos trazer a disputa nacional para o local do Iguatu, porque a gente tem que usar a força do povo de Iguatu e aqueles que amam Iguatu para tocar o projeto para frente. É inadmissível que uma cidade como Iguatu não tenha uma política de industrialização. O que era forte do Iguatu eram as indústrias, e as indústrias foram embora, e a Dakota está diminuindo de tamanho. Então a gente tem que ter alguém com capacidade empresarial, né, que tenha vivência no campo da indústria, no campo do comércio, para trazer emprego para cá, para fortalecer a economia. E o governador, o presidente da República, o ministro, não vai ter tempo para isso. Eles têm que cuidar de outras coisas e não vem cuidar de Iguatu. Quem tem que cuidar de Iguatu são os filhos de Iguatu. Eu acredito em Ronald. Quem me trouxe para cá foi Ronald. Fizemos um projeto junto de resgate do Iguatu. O nosso lema era Avança Iguatu. Nós resgatamos a dignidade dos servidores públicos que estavam com salários atrasados. Eu, sem ter sido votado por Ronald, coloquei 11 milhões de reais em Iguatu, né, de emendas do deputado Danilo Forte, emendas para resolver o problema do hospital regional, emendas para manter o custeio, comprar remédio para o hospital e para a saúde pública de Iguatu, emendas para recuperar o polo do complexo turístico do Truçu, emendas para pavimentação, para calçamento, né, para arruamento, para drenagem no município de Iguatu. Tudo isso eu coloquei. E coloquei por quê? Porque mesmo com a interinidade, mesmo eu sabendo que Ronald estava ali, a qualquer momento poderia sair, eu tinha a compreensão muito clara que Iguatu não poderia ficar humilhada e no ostracismo e no abandono que estava. Então, o que me anima, o que me ama, o que me traz para cá é um desafio. É o desafio de fazer essa cidade voltar a crescer. E dentro desse projeto eu dialoguei intensamente com o Ronald. Me expus, lutei para viabilizar a candidatura dele. Mas nós não tivemos a capacidade de aglutinar outras forças. E a gente percebeu que quem estava despontando, quem estava crescendo, quem estava com capacidade de aglutinar essas outras forças, era exatamente a candidatura de Roberto Costa. Eu não sou preso à vaidade. Eu não sou preso à vaidade. Eu penso no futuro da política. Eu entendo a política e a democracia como poder de transformação da sociedade. E ainda se uma cidade como do tamanho do Iguatu, não ter uma indústria de laticínio, com a bacia leiteira do Sertão Central, do centro-sul do estado. É inadmissível o Iguatu não ter a retomada do emprego. Então, a gente precisa de um programa para isso. E eu não tenho dúvida que o Roberto Costa está preparado, tanto para cuidar da gestão, como para empreender e atrair empresas para trazer para Iguatu. Então, eu vejo nele a melhor proposta e, com humildade, trouxe o debate para a União Brasil, houve a compreensão da maioria, tanto é que os vereadores estão aí, todos eles mantiveram as suas candidaturas, né? E a gente está junto nesse projeto. E com o diálogo nós vamos mostrar que nós estamos certos. E com a força do povo, esse projeto vai se consolidar.